Era um domingo comum em Goiânia. O sol de meio-dia castigava o asfalto do estacionamento do shopping mais badalado da cidade, enquanto Matheus Vargas, de 26 anos, filho do cantor sertanejo Leonardo, procurava uma vaga para estacionar. Ao contrário das aparições ao lado do pai, Matheus optou por um visual simples: camiseta branca, bermuda jeans desbotada e chinelo havaianas. Nada em sua aparência indicava seu sobrenome famoso. Só vou passar na livraria, comprar aquele livro e volto. Logo, pensou, conferindo a hora no celular. Leonardo o aguardava para o tradicional almoço em família, um costume que o cantor fazia questão de manter aos domingos. Mas o que parecia ser apenas uma saída rápida acabou se transformando em uma situação constrangedora. Ao entrar no shopping, Matheus percebeu olhares desconfiados. Minutos depois, já dentro da livraria, foi abordado por um segurança. Sem explicações claras, o funcionário questionou sua presença no local e, em seguida, pediu que ele se retirasse. Matheus tentou se explicar, mas foi ignorado. O constrangimento foi inevitável. O que ninguém esperava era a reação de Leonardo ao saber do ocorrido. Uma resposta firme, pública e surpreendente que deixou todos em choque e gerou uma enorme repercussão. Aproveita e se inscreva no canal e ative os sininhos. Leonardo é um dos nomes mais icônicos da música sertaneja brasileira. Com uma carreira que atravessa gerações, ele conquistou o país com sua voz marcante, carisma e um repertório de sucessos que embalam multidões desde os anos 90. Além da fama, Leonardo também é conhecido por sua forte ligação com a família. Pai de 6 filhos, ele sempre fez questão de demonstrar o quanto valoriza os momentos ao lado dos que ama. Um desses filhos é Matheus Vargas, o protagonista do episódio que chamou a atenção de todo o país. Matheus, embora menos conhecido do que o irmão Zé Felipe, também trilha seu caminho na música. Filho do relacionamento de Leonardo com a empresária Liz Vargas, ele prefere manter um estilo mais discreto e reservado, longe dos holofotes e da exposição constante nas redes sociais. Mesmo assim, não deixa de ser reconhecido por quem acompanha de perto a vida do cantor. E foi justamente essa descrição que acabou sendo mal interpretada naquele domingo. Matheus saiu de casa com um único objetivo: comprar um livro que vinha procurando há dias. Estava com pressa, mas tranquilo, acreditando que seria uma saída rápida antes do compromisso com a família. O que ele não esperava era ser confundido com alguém que não pertencia àquele ambiente. A abordagem que sofreu no shopping não foi apenas injusta, mas também reveladora. Mostrou o quanto a aparência ainda fala mais alto do que qualquer outro fator. E, acima de tudo, colocou à prova o respeito que se deve ter com qualquer cidadão, independentemente de sua fama ou sobrenome. O episódio, que começou com um julgamento precipitado, acabaria se transformando em um dos momentos mais comentados da semana e despertaria uma reação do cantor Leonardo que ninguém poderia prever. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Matheus entrou no shopping com passos tranquilos, seguiu direto em direção à livraria e, por alguns instantes, acreditou que tudo correria como planejado. No entanto, ao passar por uma das praças centrais, notou olhares insistentes de 2 seguranças que conversavam próximos a uma das entradas. Ele não deu atenção. Continuou andando, tentando manter o foco no que havia ido buscar. Já dentro da livraria, Matheus percorreu as prateleiras, escolheu o título que procurava e se dirigiu ao caixa. Foi nesse momento que um dos seguranças se aproximou. Em tom frio e direto, perguntou se ele precisava de ajuda ou se estava apenas circulando. A pergunta aparentemente inocente carregava uma desconfiança evidente. Matheus, surpreso, respondeu que estava apenas comprando um livro, mas antes que pudesse concluir o pagamento, foi interrompido por outro funcionário, que repetiu a abordagem com ainda menos delicadeza. Sem entender o motivo da insistência, Matheus tentou manter a calma. Informou seu nome, explicou que estava ali como qualquer outro cliente e mostrou o livro que estava comprando. Ainda assim, os seguranças insistiram que ele se retirasse. O argumento? Conduta suspeita e aparência incompatível com o perfil de frequentadores. Algumas pessoas,
que presenciavam a cena começaram a se aproximar, tentando entender o que estava acontecendo. Um pequeno tumulto se formou, e a situação rapidamente chamou a atenção de outros clientes. Mateus, visivelmente constrangido, perguntou se havia feito algo errado. Não obteve resposta clara. Apenas o reforço do pedido para que deixasse o local. O sentimento de humilhação foi inevitável, e naquele instante o filho do cantor Leonardo se viu tratado como se não tivesse qualquer valor. Tudo por conta de uma suposição infundada e um julgamento baseado apenas na aparência. A reação de Mateus foi contida, mas carregada de indignação. Ele não levantou a voz, não se exaltou, tampouco confrontou os seguranças de forma agressiva. Mas sua expressão dizia tudo. Constrangido, sentiu o rosto queimar, não pelo sol, lá fora, mas pela vergonha que tomou conta de todo o seu corpo. Tentou mais uma vez explicar que era apenas um cliente comum, que não havia cometido nenhuma infração, que sequer havia tocado em algo sem intenção de pagar. Ainda assim, foi ignorado. A sensação era de impotência. Por mais que tentasse justificar sua presença ali, parecia que nada que dissesse era suficiente. O preconceito já havia sido firmado. Alguns clientes começaram a filmar a cena, enquanto outros apenas observavam, entre a curiosidade e a indignação. Mateus sabia que qualquer atitude mais firme poderia ser interpretada de forma negativa e preferiu manter a calma. Afinal, sabia exatamente quem era, e mais ainda, sabia quem era o pai que o aguardava para o almoço de domingo. Ao sair do shopping, respirando fundo, ele pegou o celular e mandou uma mensagem curta para Leonardo. Pai, me barraram aqui. Te explico já. Foi o suficiente para acender o alerta do cantor. Mas naquele momento, Mateus ainda não imaginava a proporção que o episódio tomaria. Horas depois, o vídeo da abordagem já circulava nas redes sociais e muitos começaram a reconhecer quem havia sido vítima da situação. Mateus, mesmo diante da humilhação, optou por não expor ninguém nas redes. Seu silêncio, no entanto, dizia mais do que qualquer desabafo. Ele apenas queria viver sua vida com simplicidade, longe dos privilégios, mas acabou sendo lembrado da forma mais cruel de como o preconceito ainda fala alto. O que ele não imaginava era a resposta que viria do pai. Leonardo estava em casa, preparando a mesa para o tradicional almoço de domingo, quando recebeu a mensagem do filho. Ao ler as palavras, pai, me barraram aqui, te explico já. O cantor parou por um instante. Conhecendo bem Mateus, sabia que ele não era de exageros, muito menos de se vitimizar. Bastou aquela frase para que algo dentro dele se acendesse. Pegou o celular, tentou ligar para o filho, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Foi quando decidiu agir. Sem avisar ninguém, Leonardo entrou no carro e seguiu direto para o shopping. No caminho, buscava entender o que poderia ter acontecido. Será que era algum mal-entendido? Um engano qualquer? Ou algo mais sério? A cada minuto, sua preocupação crescia. Afinal, tratava-se do seu filho, alguém que ele sempre ensinou a respeitar a todos, independentemente de fama ou status. Ao chegar ao shopping, Leonardo não entrou por nenhuma entrada reservada. Estacionou o carro como qualquer cliente e foi direto ao local onde Mateus havia sido abordado. No caminho, reconhecido por algumas pessoas, ouviu comentários e teve a confirmação de que a história já estava circulando. Um vídeo havia sido gravado por um cliente e estava viralizando. O cantor, que sempre foi discreto em momentos de tensão, estava sério, focado e visivelmente incomodado. Encontrou o filho no estacionamento, sentado no carro de cabeça baixa. Leonardo se aproximou, ouviu o relato com atenção e, naquele momento, tomou uma decisão. Não deixaria aquilo passar. Não apenas por ser seu filho, mas porque entendeu que o episódio ultrapassava qualquer questão pessoal. Era um caso claro de julgamento precipitado, de desrespeito, de preconceito. E foi ali, diante do filho, que Leonardo decidiu que sua voz seria usada, não para cantar, mas para se posicionar. E o que ele fez depois surpreendeu o país inteiro. Leonardo,
conhecido por sua postura tranquila e seu jeito simples, mostrou naquele dia uma faceta pouco vista pelo grande público. Depois de ouvir tudo o que o filho tinha a dizer, respirou fundo, pensou por alguns segundos e, sem levantar a voz, tomou uma atitude que ninguém esperava. Ele voltou para dentro do shopping, dessa vez acompanhado de Mateus. Não procurou a gerência, nem fez escândalo. Caminhou diretamente até a livraria, o mesmo local onde o filho havia sido abordado, e pediu para falar com o responsável pela segurança. Com um tom calmo, mas firme, Leonardo se apresentou. Disse quem era, mas não para se impor, apenas para mostrar o quão absurdo havia sido o julgamento baseado unicamente na aparência. Esse aqui é meu filho. Ele tem nome, tem educação, e só queria comprar um livro, mas foi tratado como suspeito por causa da roupa que vestia. Isso é aceitável para vocês? O local ficou em silêncio. Funcionários sem saber o que responder, clientes parando para assistir à cena e uma tensão que crescia a cada segundo. Sem gritar, sem ofender, Leonardo deixou um recado claro. Respeito não é medido por fama, aparência ou dinheiro. Hoje, foi com o meu filho, mas poderia ter sido com qualquer outro jovem, simples, que só queria exercer seu direito de ir e vir. Ao sair do local, não deu entrevistas, não gravou stories, não falou com a imprensa. Apenas colocou o braço em volta do filho e disse: "Você não fez nada de errado." A atitude repercutiu imediatamente. Quem estava presente compartilhou. Nas redes sociais. Quem viu, se emocionou. Leonardo não precisou se exaltar. Sua postura e suas palavras foram o bastante para calar qualquer julgamento. E a internet não demorou a reagir. Nas horas seguintes ao episódio, as redes sociais foram tomadas por uma onda de comentários, reações e debates acalorados. O vídeo da abordagem, gravado por um cliente que testemunhou toda a cena na livraria, já somava milhares de visualizações. A imagem de Mateus sendo tratado com desconfiança, mesmo sem ter feito nada, mexeu com a opinião pública. Mas o que realmente viralizou foi a postura de Leonardo. Sem fazer alarde, o cantor demonstrou que não era necessário gritar para ser ouvido. Sua fala direta, sua presença firme e principalmente o gesto de caminhar ao lado do filho, lado a lado, diante de quem o havia humilhado, foi interpretado por muitos como um exemplo de dignidade e força. Famosos e anônimos começaram a se manifestar. Influenciadores, apresentadores e até outros cantores sertanejos saíram em defesa de Leonardo e Mateus. Frases como "preconceito não tem cara" e "julgar pela aparência é uma escolha vergonhosa" dominaram os comentários. O nome de Leonardo ficou entre os assuntos mais comentados do país. Diversos veículos de comunicação abordaram o tema, debatendo não apenas o caso em si, mas o problema maior, o julgamento precipitado baseado em estereótipos. Enquanto isso, o shopping tentou conter a repercussão com uma nota breve e genérica, afirmando que os fatos estavam sendo apurados. A resposta, no entanto, foi considerada fria e insuficiente pela maioria dos internautas. O público não queria apenas uma justificativa. Queria respeito, empatia e, acima de tudo, uma mudança de postura. O silêncio de Mateus também foi notado. Muitos elogiaram sua maturidade e discrição. Outros se solidarizaram com a dor silenciosa de alguém que só queria viver de forma simples, mas foi impedido por um olhar viciado e uma atitude discriminatória. E o assunto, longe de se encerrar, só crescia. Com a repercussão cada vez maior, a situação deixou de ser apenas um episódio isolado envolvendo o filho de um famoso. Ganhou contornos sociais e passou a levantar uma reflexão importante. Quantas pessoas, todos os dias, são julgadas injustamente apenas pela forma como se vestem ou pela aparência que têm? O caso de Mateus Vargas, por mais que envolvesse uma figura conhecida, serviu como um espelho para algo muito maior e mais grave. Nas redes, começaram a surgir relatos de pessoas comuns que passaram por situações semelhantes. Gente que foi seguida dentro de lojas, abordada por seguranças sem motivo ou tratada com desconfiança por simplesmente parecer fora do padrão esperado em determinados ambientes.
A atitude de Leonardo de não se calar deu voz a muitos que, por medo ou vergonha, permaneciam em silêncio. Especialistas em comportamento e direitos civis foram convidados por programas de televisão e podcasts para comentar o caso. O assunto deixou de ser entretenimento e passou a ocupar espaço em discussões sérias sobre preconceito, discriminação e responsabilidade social. O debate ganhou fôlego porque, dessa vez, a vítima tinha um sobrenome conhecido, mas a mensagem era clara. Isso acontece todos os dias com quem não tem voz. Enquanto isso, Leonardo continuava em silêncio. Não buscava holofotes, não usava o episódio como palco para discursos, mas sua atitude havia dado o recado. E talvez por isso tenha sido ainda mais impactante. Em vez de polemizar, ele inspirou. A comoção pública também pressionou o shopping a agir com mais responsabilidade. Dias depois, uma nova nota foi divulgada, pedindo desculpas formais a Matheus e a sua família e prometendo rever os protocolos de abordagem dos funcionários. Mas para muitos, o dano já estava feito. E a lição deixada. Passados alguns dias desde o ocorrido, o assunto ainda repercutia. Mas, acima de tudo, deixava um rastro de reflexão que muitos levariam para a vida. O episódio envolvendo Matheus Vargas, filho de Leonardo, foi além de uma simples confusão em um shopping de Goiânia. Ele escancarou o quanto ainda somos rápidos para julgar, lentos para ouvir, e muitas vezes cegos diante daquilo que realmente importa, o respeito pelo outro, independentemente de quem ele seja. Leonardo não precisou de discursos inflamados. Sua presença, sua postura serena e seu apoio incondicional ao filho falaram mais alto do que qualquer grito. Ele mostrou que ser famoso não o isenta de viver, com a família, situações comuns e infelizmente injustas. Mas também mostrou que é possível transformar um momento doloroso em uma lição poderosa. Matheus, por sua vez, seguiu em silêncio. Preferiu deixar que as atitudes falassem por ele. E talvez por isso tenha emocionado tantos. Representou, sem querer, milhares de pessoas que enfrentam o preconceito todos os dias, sem câmeras, sem testemunhas e sem a chance de se defender. O caso serviu como alerta para empresas, funcionários e para a sociedade em geral. Uma lembrança de que empatia não é opcional, que julgar pela aparência é um erro antigo que não pode mais ser repetido, e que o respeito deve vir antes de qualquer rótulo, nome ou status. Aqui no canal Pelo Mundo, acreditamos que histórias como essa merecem ser contadas, não para alimentar polêmicas, mas para provocar reflexão. Porque cada experiência, por mais dolorosa que seja, pode abrir caminhos para um futuro mais justo e humano. E se você concorda com isso, compartilhe esse vídeo. Leve essa mensagem adiante, porque é assim que juntos fazemos a diferença.